Mas o que é o fenômeno de quase morte, né? É uma experiência relatada por pessoas que passam por situações como, por exemplo, uma parada cardiorrespiratória, um coma de qualquer natureza, doenças graves, choque circulatório, anestesia. Hoje, com a chegada dos desfibriladores, né? Nós temos desfibriladores mais disponíveis, muitas pessoas são trazidas de volta após terem uma parada cardíaca. Então, o número de experiências de EQMs relatadas tende a aumentar, né? Teremos mais pessoas que têm essa parada cardíaca e voltam para contar o que aconteceu com elas. Nessa situação, elas são consideradas quase mortas, ou em morte clínica, podemos dizer, né? Um estado grave, e depois, quando elas retomam o estado de consciência, elas são capazes de lembrar e contar tudo que elas perceberam naqueles poucos minutos em que elas passaram inconscientes, né? Bem, o Moody, né, ele classificou as fases da EQM em diversas fases, né? Como sair do corpo físico, flutuar acima do corpo físico, sentir-se mais leve e confortável, né? Ver o seu corpo estendido, às vezes na maca, na cama, e os médicos, os nossos colegas ali, mexendo no seu corpo físico, né? Tudo isso ele consegue perceber o ambiente em que ele se encontra. Nesses relatos de EQM também, é muito comum a pessoa relatar que sente que ainda tem um corpo, mas é um corpo muito mais leve, muito mais diáfano, né? Muito mais flutuando sobre esse corpo físico, né? Se sente muito mais leve nesse corpo. Então essa imagem é a exemplificação do que acontece. A pessoa tem uma experiência fora do corpo, né? Ela vê o seu corpo físico embaixo e sente-se acima desse corpo físico. Bom, muitas vezes quem sofre uma EQM, ela relata que tem um contato com uma luz, né? Uma luz muito brilhante, semelhante a um túnel. E se sente assim atraído irresistivelmente, né? Ou sugado por essa luz. Isso é constante quase em vários relatos de experiência de quase morte, né? É bastante comum. Sente assim como se estivesse caminhando em direção a um túnel, né? E sente-se possuída assim de uma paz, de uma tranquilidade, e sente-se muito atraída por essa luz. Em seguida, ela pode recapitular todas as fases da sua vida, né? Os acontecimentos mais marcantes da sua existência passam como se fosse um filme. E a pessoa percebe, então, em questão de segundos, a vida toda dela passa ali rapidamente, e ela percebe o que ela fez de bom e o que ela não fez de bom, o que ela fez de errado, né? É como se fosse uma análise momentânea da consciência dela sobre os acontecimentos da vida. Isso é bastante relatado, né, nas experiências de quase morte positivas, né? Outras vezes, e é muito comum, né, que ela tenha contato com uma entidade de luz e chega a enfabular uma conversa com essa entidade. É claro que essa conversa é pela linguagem do pensamento, né? Outras vezes, ela percebe a presença de parentes conhecidos e falecidos que estão ali, né? Muitas vezes esperando para abraçá-la, para recebê-la, né? E alguns até relatam que saem daquele ambiente e vão para lugares muito bonitos, de uma beleza muito maior do que a beleza da terra, né? E sente uma sensação de paz, assim, muito grande. E isso faz com que elas, às vezes, se esqueçam até que tem um corpo físico, né? E chegam a dizer que não queriam mais voltar para o corpo físico, né? Que a sensação de paz é tão grande, né?
essas experiências de EQM positivas que a pessoa, às vezes, chega a dizer que não quer voltar para o corpo físico. Então, o encontro com entidades espirituais, conhecidas ou desconhecidas, né? Muitas vezes parentes, né, desencarnados, e chega à conclusão que alguém diz para ela que ela tem que voltar, ou ela sente, né, que ela tem que voltar para o corpo físico. E se sente ligando novamente a esse corpo físico, né, recupera a consciência e relata aquilo que ela percebeu, né, o EQM que ela passou. As experiências de quase morte, elas têm uma série de peculiaridades que faz com que a gente tenha dificuldade de explicar numa base científica esse fenômeno, né? Nós vamos ver que tem muitas explicações científicas, como falta de oxigênio, alucinação e outras, né? Mas existe muita dificuldade em utilizar essas explicações científicas, porque a EQM, existe uma exacerbação da consciência. Ora, no momento em que o cérebro da pessoa está desligado, né, em que ele não está funcionando, ela tem uma exacerbação da consciência. E todas as EQM seguem mais ou menos uma ordem mais ou menos pré-estabelecida. E os fatos que a pessoa relata podem ser confirmados, né, pelas pessoas que estavam lá assistindo o corpo físico daquela pessoa, podem confirmar depois que o que se passou exatamente da forma como ela relata, né? E também o detalhe é que pacientes que eram deficientes visuais, eles relatam EQMs muito visuais, né? Eles passam a enxergar o que não enxergavam quando estavam no corpo físico.